Precisa-se de engenheiro civil com experiência e com fluência em inglês. Será que precisa ser jovem? Mas aí falta experiência, né? Puxa, antigamente acho que o mercado de trabalho não fazia tantas exigências. Será que o emprego está em extinção? Ou tudo é uma questão de se adaptar a ele? Perspectivas do mercado de trabalho. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. O que vai ser quando crescer? Engenheiro químico, jornalista, professora de matemática. Obrigado, professora. Antigamente, todos sonhavam em ter um médico, um advogado ou um engenheiro na família. Outros vibravam com a possibilidade de um emprego público. Mas parece que isso mudou muito. E aí, meninas, tudo bem? Tudo. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser desenhista. E você vai ser o que quando crescer? Eu vou ser bióloga. Valeu, meninas. Brigadão. Com a industrialização, tarefas e remuneração do trabalhador começaram a ser definidas previamente. Nos contratos de trabalho, havia regras que descreviam os direitos e deveres do trabalhador e do empregador. No Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, surgiu a consolidação das leis trabalhistas. Com a carteira de trabalho, o trabalhador passou a ser reconhecido pelos seus direitos e a receber benefícios como férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço e aposentadoria. Mas depois da década de 1980, o mercado competitivo e o surgimento da globalização diminuíram sensivelmente os postos de trabalho. As empresas começaram a atuar com um foco dirigido somente ao negócio principal. Todas as outras atividades de apoio foram transferidas para empresas externas. Era o início da terceirização de mão de obra. Muito se fala que com o surgimento do computador, a tecnologia está substituindo o homem em muitas tarefas. Mas se a gente parar para pensar, vai ver que foi sempre assim. Antes não existiam trabalhos como motorneiro de bonde, por exemplo. Depois ele foi criado e também deixou de existir. Hoje existe o técnico em informática que antigamente não existia. É um processo que não termina nunca. E com a evolução tecnológica, alguém precisa projetar e construir uma máquina para que ela funcione. Isso gera novos empregos, mas o trabalho no mundo moderno exige cada vez mais uma qualificação do trabalhador. Quer dizer, a cara do trabalho mudou e o trabalhador precisa mudar junto. Muito legal, Roberto. O Roberto é designer. Trabalhou durante 10 anos em um escritório de design, mas depois de um corte, ficou sem emprego. No começo foi bem difícil, mas Roberto se reciclou, se qualificou fazendo cursos de atualização. Hoje, trabalha prestando serviços para outros escritórios de design e tem seus próprios clientes. Não tem mais emprego ou salário, pois trabalha por projeto. Quando o volume de trabalho aumenta, ele contrata outros designers para ajudá-lo em determinadas tarefas. Roberto é o gestor de sua própria carreira. Todo trabalhador é capaz de gerenciar a carreira. É preciso investir em formação profissional para buscar espaço no mercado de trabalho. É importante não ficar estagnado, com a sensação de nada de novo há para se aprender. As possibilidades para o novo devem estar sempre presentes na vida profissional. Para progredir, muitas vezes é necessário mudar, corrigir a trajetória e, claro, estar sempre atento às necessidades do mercado. O patamar de crescimento da economia brasileira mudou nos últimos anos. Para o mercado de trabalho significa mais oportunidades de emprego, de ocupações de todos os tipos. O Brasil tem um mercado de trabalho muito amplo, diversificado, mais de 90 milhões de pessoas participam desse mercado de trabalho. E mantido esse ritmo de crescimento, vão ter muitas oportunidades para todos que chegarem ao mercado de trabalho. Oportunidades que necessitam boa formação,
né? Ou seja, uma formação sólida no português, na matemática, nas ciências básicas, e também oportunidades para o nível técnico, ou seja, para pessoas de formação de nível técnico. Não adianta ter só um país de pessoas com nível universitário. Nós vamos precisar de todos os tipos de trabalhadores num novo ciclo de crescimento nas diversas atividades produtivas. Com trabalho assalariado por tempo indeterminado, fixo, por um trabalho por empreitada, terceirização, por projetos, ou seja, são vários tipos de oportunidades. E tudo indica que quem tiver uma boa formação, uma boa qualificação e estudar sempre vai ter oportunidades de emprego, de ocupação e de renda nos próximos anos. Quando o assunto é mercado de trabalho, alguns caminhos apontam para novas atividades e novos setores que não existiam há alguns anos. O terceiro setor é um deles. Chamar o terceiro setor, né, é um setor que não é governamental e que não é empresarial, né? É um setor que cresceu muito nos últimos anos e tem uma grande tendência de crescer, porque ele é a institucionalização da democracia participativa. Esse setor vive basicamente de apoio, né, de pessoas, de organizações, né, que apoiam a causa, né, de fundações, de empresas, de pessoas que financiam, né, essas atividades. E essas pessoas, essas organizações todas, né, têm uma preocupação com resultados. O terceiro setor institucionalmente se organiza de forma muito diversa, né? A pessoa pode escolher de acordo com suas necessidades, de acordo com suas possibilidades, institutos, organizações da sociedade civil, associações, enfim, a parte institucional ela é muito diversa. E também é muito complexo e muito amplo em termos de defesa de causas. Tem causas locais, gerais, meio ambiente, a cidade, influenciando empresas, influenciando a sociedade, influenciando o poder público, transformando causas em legislações. Em primeiro lugar, uma pessoa que, acima de tudo, coloca a cidadania, né, como norteadora das suas ações, da sua vida, né? Uma pessoa que se compromete com valores, né, com a ética, e que internaliza nas suas ações tudo aquilo que ele pretende defender, né? O conhecimento da cultura em que vivemos nos ajuda a entender a nós mesmos. Além de estudar, ler e ficar informado sobre tudo o que acontece à nossa volta, nos ajuda muito na hora de agir profissionalmente. É importante ir além da área de formação técnica para encarar de frente os desafios do mundo do trabalho globalizado. Até a próxima e bom trabalho! Bom dia!
O Hora da Notícia começa agora. TV, rádio, internet, jornais impressos, revistas. Atualmente, a informação trafega pelas mais diversas mídias, em uma velocidade muito alta. E nós, como espectadores, muitas vezes não percebemos o que está por trás da notícia. Veja agora, nessa edição. Corta. Cidadania e ética nos meios de comunicação. Essa é a manchete principal do programa de hoje. Como você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo? Na maioria das vezes eu tenho acesso ao Twitter e ao YouTube, então tem flashes de notícia pela internet. Eu entro em portais de notícia também. Eu leio jornal, revista e assisto televisão. Jornais e internet. Um político esconde dinheiro na cueca. Um governador é preso. Um surto de gripe assusta o mundo inteiro. Em algum veículo de comunicação, você já leu notícias como essas. Com os avanços da tecnologia, o mundo ficou cada vez menor, pois as informações viajam em questão de segundos. A foto da queda de um avião na Índia pode ser vista no Brasil alguns minutos depois do acidente acontecer. E um atentado pode ser visto ao vivo no mundo todo. Diante da enxurrada de informações, muitas vezes o cidadão perde a capacidade de uma leitura crítica do que está sendo veiculado. Com o tempo, o público passa a agir como um consumidor de notícias, que aceita como verdade absoluta tudo o que é apresentado. E nem sempre isso acontece. Em 1994, vários órgãos da imprensa publicaram reportagens sobre 6 pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de alunos da escola base em São Paulo. Sem verificar a veracidade das denúncias e apenas com base em laudos preliminares, o delegado de polícia divulgou as informações para a imprensa. Depois da exploração do caso pela mídia, o local foi depredado e os donos da escola chegaram a ser presos. No entanto, o inquérito policial foi arquivado por falta de provas. Não havia qualquer indício de que a denúncia tivesse fundamento. A escola base se tornou um exemplo de como uma notícia pode ser tratada de forma equivocada pela mídia. Naquele caso, os meios de comunicação agiram de forma pouco ética.